As perguntas são com o Gladson. O Gladson vai puxar. É o Pablo agora. O Pablo tem uma característica, viu, Valmir? O Pablo, ele faz a pergunta, ele responde, ele discorda da resposta e ele ainda duvida do que respondeu. Então, tenha calma, Pablo. Eles pegam do meu pé, cara, porque eu queria outro dia uma opinião. Tu tá vendo, né, Valmir? O Alan faz isso também. Bom, pessoal, é assim, Valmir. A primeira pergunta, tem duas perguntas para te fazer. Existe... e eu, na verdade, tinha muita coisa para falar. Eu conversei com um monte de gente hoje, a qual eu quero agradecer, mas no fim, em função do tempo, não vai dar. Mas eu queria te fazer duas perguntas. Uma, existe uma grande melancolia das crianças e dos jovens, da juvenis, porque muitos estouram a idade deles esse ano. E aí, até em vídeos que eu gravei para o canal, muitas crianças falando que sonhavam em dançar mais um Enarte esse ano e que não poderiam. A gente sabe, não querendo fazer um comparativo, mas a pandemia nos faz com que a gente tenha esse comparativo com o Juvenarte, que vai liberar os bailarinos que teriam idade para dançar esse ano para dançar no Juvenarte do ano que vem. A primeira pergunta é se tem essa possibilidade dentro da ideia de vocês no Enarte Mirim Juvenil. Bueno. A segunda pergunta... Vamos lá, uma por uma. Bueno. Olha só. O Arion falou comigo, perguntou se eu achava que era um problema fazer uma liberalidade para o Juvenarte, e eu falei para o Arion que para o Juvenarte eu não via problema, tá? E daí talvez possa parecer contraditório o que eu vou dizer agora, mas para o Juvenarte eu não vejo problema em função do formato que é o Juvenarte. Mas para o formato que é o Enarte Mirim e o Enarte Juvenil, eu acho que seria um problema. Por quê? Porque como eu falei antes, para mim o Juvenarte é uma coisa e o Enarte Juvenil é outra. A gente está tentando buscar um trabalho diferente do que vem sendo feito em termos de Enarte Juvenil e em termos de Enarte Mirim. Tá? E dentro dessa realidade, a minha expectativa é que a competição é um meio e não um fim. Tá? E vocês sabem que a Renascença surgiu depois da Peste Negra. Para quem não sabe, for olhar nos de 1300, 1400, começou a Renascença após a Peste Negra. Posso ter equivocado em algum número. Mas as circunstâncias fazem com que a gente progrida, evolua. Na expectativa de ter no Enarte Mirim, no Enarte Juvenil, um novo viés de arte, o dançarino, num primeiro momento, a gente pensa que o participante ele tem que compreender de que tudo que for em termos de atividade, ele tem que usar isso como evolução dele. E se ele não tem mais idade para uma coisa, o mundo não parou e o tempo não parou. E ele tem que compreender que isso se apreta também na arte, tá? E eu não vejo neste momento possibilidade. Agora, o ano que vem talvez seja uma nova presidente, uma nova diretoria, um novo vice-presidente artístico, tudo isso pode mudar. Temos eleição ainda no início do ano que vem. Agora, assim, na expectativa daquilo que eu falei, de que uma coisa é Juvenarte, uma coisa é Festa Mirim e outra coisa é o Enarte, Juvenil e Enarte Mirim, mas tem o mesmo nome do Enarte adulto. Não, já expliquei isso. O caráter é outro, o viés é outro. E a expectativa é que o jovem se expresse de acordo com uma finalidade, não simplesmente de que, eu estou com 18 anos. Imagina, Sandra, não precisa responder, mas a Sandra, o meu sonho era ter dançado o Enarte Mirim. Bom, então tá, Sandra, como é o teu sonho, vamos lá, vamos fazer um Enarte Mirim para os chirus. Não vai acontecer, passou o tempo, não tem que voltar. É a realidade. E as nossas crianças precisam compreender isso, assim como nossos jovens. O tempo passa e as coisas acontecem. O importante não é se tu dançou Enarte Mirim ou Enarte Juvenil. O importante é fazer coisas que a natureza te culta.
Vamos respeitar mais as naturezas. Esses dias eu estava vendo uma situação que eu achei até bem interessante. Vocês sabem que os índios norte-americanos, eles entendiam que a terra era dono deles. Por isso que eles lutavam tanto pela terra, porque eles lutavam por quem era superior a eles. E eles entendiam que a terra era dona deles, porque eles, quando nasciam, a terra estava lá. Quando eles iam embora, desencarnavam, a terra estava lá. Então eles não podiam ser proprietários de algo que era superior a eles, em tempo, em tudo. E daí depois o homem branco entendeu que não, que o homem branco é o dono da terra. Daí a gente não é dono do tempo. A gente não é dono de nada a não ser do que a gente faz em termos de coisas boas. O que eu fizer de coisa boa hoje vai refletir amanhã. E o que eu quero dizer com relação a isso? Que assim, é que a competição, ela serviu ao movimento e serve muito ao movimento, porque com certeza o movimento não teria alcançado a expansão que possui sem a competição. Mas termos como a competição, valorizarmos a competição a tal ponto de que nós temos que atrasar 1 ano a idade das crianças por conta de uma competição, nós estamos, na minha opinião, tirando o fim. Lembra? O meio era a competição para um fim maior, o bem maior é o fim, que é o tradicionalismo. Nós estamos tornando a competição tão grande quanto o fim, se não mais. Eu sei que no ano de 1513, o Maquiavel, o príncipe, dizendo que os fins justificam os meios. Mas, gente, para nós deixar crianças fazer isso, talvez nós tenhamos que ser maquiavélicos daí. E talvez não seja o caso. Bom, assim, vamos ainda próxima, falando do Enarte Mirim Juvenil, em primeiro lugar eu queria parabenizar tu e Luiz Afonso pelo que eu vou falar agora, mas eu conversei com um monte de instrutores no ano passado e muitos me disseram que dançariam com um CD. E aí, conversando na entidade, eu tive uma pressão da entidade para que eu levasse o meu mirim com o CD. Chegando lá, eu basicamente fiz poucos grupos que estavam com o CD, e isso no domingo, eu não tenho vergonha de dizer que eu saí chorando do ginásio, atravessei porque quando eu vi as minhas notas, eu pensei assim, eu ganhei o evento, né? E na verdade acabei sendo vice. Mas assim, eu sei que existe essa diferença, tá, da avaliação com o grupo com vocal, com o grupo CD, e eu não senti, e é por isso eu parabenizo vocês, porque eu acho que o grupo foi equivaleu à apresentação do grupo, foi avaliado o grupo, e não o musical. Mas em algum momento os pais questionaram no domingo, tá, mas se todo mundo vinha com o vocal, a gente também poderia ter vindo com vocal. Então, será que não é o momento de determinar alguma coisa para o Enarte Mirim? Sei lá, classificatória, todo mundo tem que dançar com pendrive. Então, que se tenha que dançar com vocal? Pois então, como você já ouviu aí, eu falei várias vezes, eu sou muito do consenso, tá? E o consenso eu não gosto de obrigar. Eu gosto de tentar, dentro do possível, deixar as pessoas dentro da sua vontade. Então, assim, o pendrive, o som digital só foi possibilitado para não inviabilizar a participação de alguns grupos, tá? Porque a ideia era colocar todo mundo lá, todo mundo, maior número. A ideia era assim, vamos, criançada, vamos brincar. Você sabe que inicialmente eu pensei em fazer o Enarte Juvenil com 15, 14 danças. Tem me chamar, não, tu tá louco, é para todo mundo poder dançar. Tá? O Paixão Corte dizia isso, não, a dança não é só para quem é bom, os ruins também dançam. O festival é para todos. Vai ter que ser escolhido um campeão. O festival é para todos. Também me qualifico nos ruins aí. Se não é a Lupe, eu estava roubado. Daí, assim, e era essa a ideia. O momento que eu pegar e condicionar, para começar, Pablo, se eu condicionar, os músicos vão dizer que eu estou descartando eles. Não é essa a intenção. Se eu disser que tem que dançar com musical, eu vou estar excluindo entidades. Então, essa é a situação. Eu não quero excluir ninguém. Agora, ainda em Enarte Mirim Juvenil, teve grupos que foram lá para participar e eles foram para ficar em último. E eu disse, como assim foram para ficar em último? Gente, a gente veio aqui para ser feliz e dançar. E teve instrutores que fizeram isso assim, e talvez tenham sido os instrutores que mais me emocionaram. Porque assim, tinha instrutores lá daquele ginásio brincando com as crianças e que as crianças diziam assim, professor, tá todo mundo concentrado, a gente não, vamos brincar. E os caras brincando de roda, brincando de várias coisas. E eu fiquei assim, meu Deus, coisa linda.
sabe? Não era aquele negócio, cuidado com, conduz, aprenda de forma que, com elegância. Uma criança, conduz, aprenda até lá, seja educado com ela. Mas, enfim, teve momentos assim, ó, muito lindos naquele. A hora que eu entrei no local da declamação e tinha uma menina down declamando, e ela assim, ó, eu quase chorei, gente. E daí depois ela classificou, e quando ela classificou, eu até cheguei para a comissão e disse, óbvio, gente, se ela não tiver uma segunda poesia, não, Valmir, ela tem. Uma maravilha, gente. O que eu vi no Enarte Mirim, Enarte Juvenil, no Enarte Pré-Mirim, aquelas crianças lá da... Bom, o Tony sabe, a capa da 5ª edição do manual são as fotos do Enarte Pré-Mirim, Mirim e Juvenil. E talvez assim, por quê? Não, porque foi algo mágico, talvez. Foi o primeiro. Tomara que venham muitos outros dentro do viés para qual foi construído o Enarte Pré-Mirim, Mirim Juvenil. Que é uma construção nova, não que esteja certo ou errado, não estou entrando nesse mérito. É uma construção nova de festival para as crianças e jovens, para quem sabe, talvez, eles até se afeiçoarem a outras possibilidades. Espero ter respondido. Obrigado. Acho que a última é do Luca, né, Cledson? Isso, o Luca. Eu prometo ser breve pelo horário, mas... Luca, desculpa te interromper, publicamente. Tu é um dos caras de mais personalidade que eu conheço. Tu é um cara assim, ó, que tu é um cara muito verdadeiro e muito autêntico em tudo que tu faz. Talvez tu não lembre, eu já te disse algo semelhante uma vez em São Pedro do Sul, na frente do Clube da Praça lá. E agora eu tô reiterando. Tu é um cara muito verdadeiro, tu é um cara assim, ó, precisamos de mais seres humanos com o teu perfil de postura de ser humano. Parabéns. Vamos lá, segue o baile. Muito obrigado pelo carinho, que honra. Muito se fala muito do fala nas convenções, né? A história da dança gaúcha, da dança tradicional gaúcha, ela está muito próxima, ela tem quase a mesma idade, ela é um pouco mais nova que a história da dança moderna, da sociedade moderna. Tem aí em torno de 60 anos, então é realmente muito pouco tempo, né, para a gente ter noção do que a gente está fazendo. Mas com essa ideia de convenções, eu tenho ouvido, não só aqui no Fala Aí Professor, mas em outros espaços também tradicionalistas, sobre o incômodo dos formatos competitivos dos nossos festivais, né? Abrangendo aí sistema de avaliação, os próprios manuais e as descrições que os nossos manuais trazem. E tu trouxe bastante também esse incômodo pelo viés competitivo que está sendo tecido os trabalhos das entidades. Mas não é nenhuma pergunta, é uma provocação. O que a instituição está fazendo enquanto discurso, enquanto proposta prática, enquanto escuta, para que a gente transforme essa ideia deturpada dos nossos festivais, para que desde o ensino da dança até toda a construção desse mercado que se constituiu hoje no estado do Rio Grande do Sul e fora dele, com as danças tradicionais, seja pautado no nosso fazer artístico e não na competição. Porque sim, os festivais competitivos são fundamentais para a visibilidade e para dar espaço para as nossas produções. Mas acho que existe aí quase que um consenso de que o nosso fazer não pode mais ser pautado na competição. E como que o MTG, enquanto instituição, como que a gente, como nós todos, podemos, enquanto tradicionalistas, começar a transformar essa ideia? Bueno, primeiramente eu vou começar te agradecendo. Muito obrigado pela pergunta. Coisa boa. Pergunta não, colocação, provocação. Terminou a térmica. Eu costumo tomar 1 ou 2 térmicas de mate por dia, mas vamos lá. Gente, como eu já falei para vocês, eu não gosto muito de bom senso, eu gosto de consenso. E aí eu quebrei a cara o ano inteiro até agora. Pois então,
Daí, assim, ó, quando a gente fez o Enarte Pré-Mirim, Mirim e Juvenil, a gente estabeleceu a classificação para Força A e Força B por qualificação, tá? E recebemos muitas críticas, mas ok, alguns gostaram, outros não. Mas daí, assim, ó, depois disso, nós fizemos esse questionário que foi feito no início do ano, e daí o questionário tinha a questão 16. A questão 16 do questionário era para as entidades sugerirem. E a gente queria que as entidades sugerissem mudanças. Por quê? Porque todo dia, todo festival, vamos pegar o Enarte de novo, a gente escuta lá naquela Copa lá, o Enarte tem que mudar. E, eu concordo, o Enarte tem que mudar. Todo mundo, o Enarte, lá com a esquina, o Enarte tem que mudar. Eu concordo que o Enarte tem que mudar. Mas aí tem que mudar o quê? A gente queria saber, o Enarte tem que mudar o quê? Então digam o que o Enarte tem que mudar. Daí a gente colheu opiniões de várias partes do Rio Grande do Sul. Daí, por exemplo, assim, eu particularmente, até por conta do que já tinha sido feito no Enarte Mirim Juvenil, e também porque eu sei que já era um trabalho que tinha sido elocubrado já há mais tempo, eu apreciei muito a proposta do Noel Guarani de fazer a classificação da Força A e da Força B por qualificação. Um grupo lá do litoral, o CPE, falou alguma coisa semelhante àquela proposta do Noel Guarani, Bocal de Prata. E teve outro grupo também que fez alguma referência a isso. Mas enfim, e eu achei, ideia boa desses grupos. E aí, Luca, veio a minha grande decepção. A gente nunca consegue implantar algo com consenso de pelo menos 50%. Tá? E aí não tem como fazer nada. A menos que eu resolva fazer por implantação, determinação minha, sabe? E eu estou tentando, e não gostaria de fazer nada de forma arbitrária. Sempre eu tentei buscar um consenso. Daí, por exemplo, essa questão de fazer por qualificação, submeter as regiões. Sabe quantas regiões apreciaram a ideia? Das 30? Nenhuma. Em 30 regiões, nenhuma apreciou a ideia. Cadê a Sandra? Estou mentindo, Sandra? Submeti isso para as regiões ou não? Todas rejeitaram, não foi? Essa foi uma. Tentamos fazer um festival virtual esses tempos para mobilizar o pessoal. Das 3 regiões, 2 só se manifestaram de forma positiva, que foi a 14ª e a primeira. As outras 28 não quiseram. Ok, mas assim, Luca e pessoal, não existe uma proposição que o pessoal sugira como avanço para mudar o Enarte que alcance mais de 30%, 40% de simpatizantes. E o que eles escutam é o seguinte, se é para mudar dessa forma, como está. Por exemplo, a Sandra até me desmentiu. A Sandra participa das reuniões dos diretores artísticos. O pessoal sugeriu de valorizar a Força A. Eu expliquei que para valorizar a Força A, por exemplo, o que o pessoal quer? Uma estrutura melhor, maior. Bom, não existe outro ginásio para a Força A lá no parque. Daí o pessoal, não, mas podia ser no mesmo ginásio da Força... Desculpa, valorizar a Força B. Podia ser no mesmo ginásio da Força A, classificando só 15 para a final e botando também os 15 da Força B todos no domingo. Fizemos essa pesquisa, 70% das pessoas rejeitaram. 70%. Daí, outra situação. Perguntamos assim, então, que tal a ideia de fazer a Força A num final de semana e a B na outra? 100% rejeitaram. Então, assim, os índices de rejeição para tudo que se propõe são enormes. Só que o problema, Luca, daí vem isso, assim, todo mundo me diz que o Enarte tem que mudar. Mas mudar como? E o mais complicado está sendo achar algo que seja no consenso. E daí, assim, o que o MTG está fazendo? O MTG está consultando as entidades. O MTG está consultando os participantes na busca de sugestões para que o Enarte mude. Mas as sugestões apresentadas têm rejeições maciças. E essas rejeições são maciças, e que bom que a Sandra está aqui, porque ela
poderá confirmar isso ou não, se quiser, mas eu sempre delibero elas com todas as regiões. São 30 regiões e eu nunca decidi nada de forma ditatorial ou sozinho. E simplesmente a rejeição das sugestões são enormes. Agora tem mais algumas questões ali. Esses dias, a própria questão agora nem lembro de cabeça, porque eu faço muitas reuniões, se a Sandra quiser me colaborar, mas teve várias questões. Pessoal, pergunte para a o que acha disso. Teve uma agora assim, ó. Olha só, gente. Propuseram o seguinte, de que para voltar a ter uma expectativa maior nos resultados e também para poder, não um instrutor que tenha muitos grupos de dança, não beneficiar outros grupos com os primeiros, propuseram que a planilha de interpretação não fosse aberta, entende? Permaneceria aberta a correção, a harmonia e a interpretação. Um dos argumentos é que a planilha de interpretação raramente tem recurso, quase nunca teve recurso no quesito interpretação, porque é algo muito subjetivo. E daí mesmo quando há algum recurso de algum grupo, ele não é provido. Então não há fundamento que justifique o instrutor ver o descritivo, porque independente dele concordar ou não seria alterado. E em contrapartida, se a planilha de interpretação fosse fechada e o instrutor na classificatória recebesse somente a nota, ele mesmo assim saberia as notas, porque a nota vai lá no telão, tudo. E no domingo ele não receberia nem a nota da interpretação, de forma que o resultado geraria uma maior expectativa. Tá? 100% de rejeição. Então, assim, ó, tudo, gente, que for quantidades, houve rejeições maciças. E eu tentei, a Sandra pode dizer, e eu tentei dizer, pessoal, vamos pensar nessa possibilidade. Agora mesmo, e não estou puxando a orelha de ninguém, viu, Sandra? Hoje, dia 4. Há 14 dias atrás, eu pedi, então, para fazer uma segunda etapa dos questionários, que os diretores artísticos regionais consultassem as entidades e me apresentassem o que eles gostariam de propor nessa segunda etapa do questionário. Até agora, dos 30, só um diretor artístico me deu o retorno. A maioria dos diretores artísticos me deram um retorno da seguinte ordem: as entidades optaram em não propor mais nada. Então, eu não tenho como fazer as alterações se as pessoas não querem que altere. A menos que eu chegue e diga assim, ó, pessoal, agora vai ser assim. Daí eu lembro do Leandro Carmal naquele como é que é? Liberdade que a pessoa se submete à vontade. Ele tem uma palestra muito interessante sobre isso, de que as pessoas gostam de serem comandadas, porque isso evita com que elas tenham a obrigação de pensar, sabe? Daí a pessoa, isso chega a ser uma contradição, porque o pessoal diz assim, ó, Valmir, o movimento tem que ser democrático. Eu disse, isso aí, pessoal, vamos falar então. Não, tu decide. E eu fico daí assim, bom, daí não é democrático, daí é impositivo. Daí depois lá na Copa o pessoal tomando a cervejinha e diz assim, o MTG é um carrasco, bota tudo goela abaixo. Gente, não tem o que fazer. Se o MTG consulta, não vê. Se o MTG... A skin mesmo. É difícil elencar as perguntas certas, né? Sim, e a skin mesmo, a questão da skin. Gente, assim, ó, esse dia eu falei num outro lugar, não lembro onde, que eu queria botar a Patagônia lá. A Patagônia na Copa do Enarte. Mas a Patagônia... Mas olha só, é consenso que todo mundo que vai para o Enarte, ele quer o quê? Ele quer desconto na entrada. A entrada é um absurdo. É um absurdo a entrada. Tá bem, é um absurdo a entrada. O Enarte tem que conseguir patrocínio. O Enarte tem patrocínio. Da Philips Morris e da Skin. Daí tá. A Patagônia não quer patrocinar o Enarte. A Skin quer. Daí eu vou pegar o patrocínio da Skin e botar a Patagônia na Copa? Não tem como. Não, mas a Skol pode patrocinar o Enarte. A Skin oferece, se não me engano, 40% a mais de patrocínio do que a Skol oferece. Então, como é que eu vou botar outra cerveja lá? Mas é Skin quente. Bom, eu não tomo Skin. Com todo respeito a Skin. Mas quando aparece o patrocinador, eu abraço ele e elogio um monte. Porque ele me possibilita que a entrada do Enarte não seja tão cara.
Ah, mas no Enarte Premirim, Mirim, Juvenil, vocês fizeram que quem tinha o cartão tradicionalista não pagava para entrar, mesmo que não estivesse participando. Verdade, a gente fez isso. Mas, gente, assim, ó, vou dizer para vocês, para fazer o Enarte Premirim, Mirim, Juvenil, a gente abandonou a nossa vida. Durante mais ou menos um mês, assim, ó, eu tenho um escritório de advocacia, o pessoal às vezes me ligava e eu disse, ó, pessoal, quando for muito urgente, me liguem. Gente, se não fosse os meus sócios, eu não tinha ajudado a trabalhar no Enarte Premirim, porque eu abandonei minha vida profissional e passei a semana inteira assim, ó, vendendo tudo que eu podia em termos de Enarte Premirim, Mirim, Juvenil. E ainda, depois chegou lá, o pessoal achou que o movimento foi fraco e tínhamos que negociar. E assim, ó, o Enarte Premirim, Mirim, Juvenil não deu lucro, mas também não deu prejuízo. Mas foi, bom, teve coisas no Enarte Premirim, Mirim, Juvenil que a equipe de Chula teve que ficar os 5 numa casa para a gente poder não ter despesa com hotel. Não, foi um horror o que a gente fez. Gente, olha, foi... Mas enfim, mas o Enarte, o que eu escuto no Enarte? Valmir, tem que diminuir, o valor da entrada é muito caro. Valmir, tem que melhorar a estrutura da Força B. E tem que melhorar também a estrutura dos palcos dos individuais. Essa matemática não fecha. Se eu tenho que melhorar a estrutura e diminuir a entrada, eu preciso de um baita de um patrocinador para poder fechar essa matemática. Mas daí, eu preciso vender melhor o Enarte. Deixa eu ver aqui. Luca, já que eu estou contigo mesmo, tu mora em prédio ou em casa? Não vi. Em casa. Tá, em casa. Fábio, tu mora em prédio ou em casa? Peguei o Fábio. Fábio. Pode falar, Fábio. Não ouvi. Fábio mora em prédio. Tá, então tu mesmo, Fábio, beleza? Fábio, me responde aí, tu mora em prédio. Me diz uma coisa. Quantos do teu prédio pensam em ir no Enarte? No meu prédio, ninguém. E tem quantos apartamentos? São 10 apartamentos. 10 apartamentos e ninguém do teu prédio vai no Enarte. Agora, se fosse na Oktoberfest em Santa Cruz, quantos do teu prédio iriam? Provavelmente uns quantos iriam. É isso que as pessoas têm que compreender isso. A Oktoberfest consegue botar 10 shows. Eu não consigo botar 10 shows. E eu tenho que melhorar as estruturas. E eu preciso de patrocinador. E daí tu chega no patrocinador, quem é que ele quer patrocinar? O Enarte ou a Oktoberfest? Vocês já fizeram essa matemática? Já pensaram nesses números? Obrigado, hein, Fábio? E daí o pessoal chega lá e diz assim, ó, tem que diminuir no valor da entrada. Só se eu pegar a cartola, gente. Porque não tem mágica nisso. 2 mais 2 vai ser 4 sempre. Tá bem? Desculpa, espero ter conseguido responder, mas assim, ó, tentando. Se sair, eu estou sendo bem branco e bem franco, porque assim, ó, eu acho que isso tudo tinha que ser do conhecimento. Inclusive, quando a Lu me perguntou o que eu esperava dos tradicionalistas, que eles refletissem antes de falar também. Ia ser bem importante. Então, Valmir, maravilhoso. Nós combinamos de terminar às 11, mas eu não disse que era 11 do Mato Grosso. A dona Marceleia me avisou que é 11 horas agora no Mato Grosso. Então, a gente vai ter que terminar. Infelizmente, eu vou pedir para a Priscila trazer só a hashtag ou a Marceleia, não sei qual das duas está cuidando da hashtag. Nós não vamos trazer as perguntas do YouTube hoje, devido ao adiantado da hora, tá, pessoal? Peço desculpas para vocês, mas tem que ser assim. Marceleia e... Nenhuma do Fegadã? Ficaram abertas para as perguntas, Ricardo, e aí teríamos que ter perguntado. Marceleia, qual é a hashtag, ou a Priscila? A hashtag é a do Luca Pila. Só ler de novo. Mais gaúcho que a roseira. Mais gaúcho que a roseira, tá? Então, a hashtag de hoje é mais gaúcho que a roseira. Vamos de imediato, não sei se a Priscila tem algum comentário que ela queira fazer do YouTube, já que ela estava trabalhando lá. O Luca, o vencedor da hashtag. Já falando de hashtag. Eu tô bom de hashtag, hein? Façam. Já tá quase. Isso de fazer uma foto e marcar o projeto Falei Professor. Priscila, alguma coisa, vai.
Trabalhou lá. Só que tiveram várias contribuições bem legais no YouTube. Todo mundo te mandando abraço, Valmir e tudo mais. E só vou deixar no ar, assim como o Luca fez, não vou fazer a pergunta porque do adiantado da hora. Mas teve uma contribuição legal do Sapiranga, que ele perguntou se... Era uma pergunta dele, né? Se na tua gestão vocês chegaram a pensar ou fizeram algum estudo para tentar aplicar no Enarte o que acontece em outros festivais, como, por exemplo, no Norte, no Nordeste do Brasil, ou em Cosquín, na Argentina. Então, eu não vou fazer a pergunta, mas para deixar a reflexão, talvez se basear, se inspirar em outros festivais grandiosos que acontecem, a gente pode encontrar alguns modelos e alguns detalhes que podem engrandecer o nosso também. Deixar só a reflexão do Sapiranga, que também te mandou um abraço. Grande abraço. Sempre o Sapiranga contribui muito. É um rapaz muito inteligente. Obrigado. A frase de hoje, a reflexão de hoje ficou a do Luciano Ricardo Flex. As referências e a capacidade de reflexão crítica são nossas responsabilidades para a próxima geração. Foi a melhor frase que a gente tirou de lá. Pedro, diretamente para a ata, para nós não ter cansarmos muito aí, Pedro. Hoje, o tema da vez é outro assunto de luxo. Avaliação que se faz no MTG Gaúcho. E para falar do assunto, que trata de avaliador, veio o Valmir Bomer, o cargo de diretor. O Valmir fez eu lembrar, quase ninguém acredita, numa avaliação do Enarte, me presenteou com uma lata de suquita. Dom Camilo, elegante, nem jantando, ele se ajeita. Ficou com a cara de piá. Veio de barbinha bem feita. O vice-presidente artístico do MTG é referência. Comentando nos eventos, mostrou sua competência. E também a decoragem. Juro que tive que rir. Mexeu com a vaidade do Camilo. Falou nos tempos que ele era guri. Numa pequena interrupção na fala do seu Valmir, era a esposa pedindo a carteira para poder pagar o sushi. A Aline, calorosa, estava uma gracinha, exibindo um look novo com seu vestido de alcinha. O Gladson tirou 8,3 na aula de religião. Jesus foi morto com uma lança e não na crucificação. O Valmir, na sua experiência, falando nos resultados, disse que o Enarte criou o romance do injustiçado. Verdade. A Viviane, sempre linda, cabelo flor de maçã, ela é a diretora do nosso primeiro Recordão. O balaio, eu não sabia, não deu nem pediu quartel. O Paixão fez uma pesquisa com a vendedora de pastel. Me embrulhei um pouquinho e peço que não me leve a mal. O concurso não é de tradição, mas as danças são tradicionais. Os assistentes do Enarte, informação que eu não tinha, fazendo uma retrospectiva, são sempre as mesmas carinhas. Senti uma ponta de angústia, é o que pude sentir. Tem avaliador trancado na garganta do Valmir. Valmir, com o pé quebrado, foi procurar o que não tinha. Levou uma colherada da esposa para se afrescar na cozinha. Tem 2 gaúchos na aula. Chegaram espantando as moscas. O Camilo não para de mastigar e o Bolinha de lavar a louça. Comparar o nosso Enarte com a Marquesa de Sapucaí é como comparar o Pedro Raimundo com o pobre Pedro Darcy. O Alain andava ausente e voltou mais tradicional. Acompanhou toda a aula degustando uma glacial.
O exemplo do cavalo refrescou minha lembrança. A interpretação do parzinho, para mim, isso é ser criança. A estratégia do Valmir, na palestra que ele assunta, foi falar até às 11h30, para ninguém fazer pergunta. Eu tentando acompanhar, para mim, foi uma labuta. Ficou na minha cachola uma salada de fruta. O Lucas, nosso Relações Públicas, a Viviane, coordenador, o festival é o Recordam do Fala Aí, Professor. Acho que estou podendo, quase que bati no céu. Meus queridos confrades me transformaram em troféu. O Cristiano, para contribuir, colocou o seu comentário, que ele não é contra nem a favor, muito antes, pelo contrário. O Rodrigues estava na aula com ar de repentista, atento com o seu par, a gata tradicionalista. Nós, no andar da carroça, deixamos a barba de molho. Nós criamos alguns corvinhos para nos furar o olho. O Gledson, com muito sono, morde os dedos atravessados, não consegue disfarçar o quanto o dia foi cansado. Hoje, a Aline se vingou, foi saindo de fininho. Ela foi para a cama mais cedo, deixou o Rian sozinho. Para o Pablo, um concurso é importante até quando? Tirou o segundo lugar e saiu da sala chorando. A Marcileia não se aguenta, não sei se é sono ou não, mas acabou ligando para o Tony, por favor, acaba a reunião. Mas que problema bagual. O Enarte, você veja. É um dilema para resolver até a marca da cerveja. Baita ata, Pedro. Parabéns pela ata, muito show de bola. Seu Valmir, muito obrigado. As suas considerações finais aí para a gente, o senhor se despedir. E aí eu vou passar a mostrar todo mundo que está na sala para a gente se despedir também. Eu quero primeiramente agradecer esse talento nato que o seu Pedro demonstra e que o seu Pedro faz com que a gente se sinta, por momentos como esse, é que vale a pena continuar usando o lenço e defendendo nossas tradições. Porque às vezes a gente se decepciona muito, aonde quando fica tudo muito técnico, se torna um pouco desgastante demais ser por ser tradicionalista. É bom poder ser contemplado com um momento de talento, de arte, in natura, ao natural como esse do seu Pedro. E então, muito obrigado pelo momento, seu Pedro. E a todos vocês pela oportunidade de trocarmos ideias. Eu mantenho sempre à disposição para construirmos novas alternativas. Até porque assim, o movimento nunca, jamais será isolado. O movimento ele é construído por todos ou não é movimento, ou é alguma outra coisa que alguém vai dizer. Tenho um grande orgulho de poder dizer que eu sempre faço isso ouvindo as pessoas e trocando ideias. Então, muito obrigado pela oportunidade. Tony, fantástico trabalho que vocês têm feito aí e que equipe de pessoas assim que produz, que pensa, que reflete. Aos que acompanharam o programa também, obrigado por terem prestigiado. Gente, foi um prazer, foi uma honra e desculpa se de alguma forma, em alguma das minhas colocações eu possa ter ofendido alguém, mas não foi essa a intenção. Apenas foi posicionamentos que eu sempre deixo bem claro. Tenho os meus, respeito de todos e trabalho com consensos. Nunca é o meu posicionamento ou do fulano ou beltrano que prevalece. É de toda uma equipe que tem que prevalecer, pois a equipe é o movimento e o movimento é a coletividade, é a democracia e é o que faz o hoje, o ontem e o amanhã, tá bem? Obrigado a todos vocês pela oportunidade. Desculpa alguma coisa. Boa noite. Obrigado, seu Valmir. Muito obrigado pela sinceridade, por ter participado. As pessoas que ficaram no YouTube, muito obrigado. Obrigado a Priscila, a Marcileia, ao Gledson e a todos os professores da sala pela contribuição, né? E pelas perguntas. Acho que a equipe trabalhou legal. Venham todos para assinar o canal. Falei, professor, façam parte da comunidade.
Não esqueçam que a gente vai ter um festival. Eu vou pedindo para dando tchau aqui enquanto o Pedro pega o telefone, não, né, Pedro? O violão para nós fazer a oração final. Ele e a Estela vão pegando o violão ali. E eu vou pedir para o Rian, abana aí, Rian, dá um tchau, quem ficou até o final hoje. A Lupe, dá um tchauzinho aí, Lupe. Tá? Fábio, dá um tchau aí, Fábio. Ricardo, um tchauzinho. Rodrigues, vai dando tchau aí, Rodrigues. O Cláudio Lima com a mão na testa dá tchau. Luca, dá um tchau aí, Luca. Priscila, obrigadão pelo trabalho de hoje, dá tchau, Priscila. A coach Sandra Lima, dá um tchauzinho aí. Lucas, que está responsável pelo festival lá, dá tchau para nós. Dona Marcileia, muito obrigado pelo trabalho de hoje, dá um tchauzinho aí. O Pablo, dá tchau. O Ednei, que eu não deixei perguntar de novo, dá tchau. E a hashtag, não esqueçam que é mais gaúcho que a roseira. E nós vamos para a nossa oração final e eu vou pedindo para o tio Pedro fazer a sua oração ali. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Muito obrigado pela participação de todos. Rodrigues, esqueci de pedir para te falar, assine o canal, abre aí o microfone, dá tchau e pede para assinar o canal. Assinem o canal, façam parte do grupo do Telegram para poder participar do concurso, pessoal, hein? Um abração, seu Valmir. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Vou encerrando